Irmãos, nós iremos então retomar a exposição do capítulo 14 de 1 Coríntios, a partir do verso 16, conforme a leitura, mas isso não porque seja o início de uma nova sessão, como fica claro pela leitura. Pelo contrário, o apóstolo continua nesse verso 16 a discorrer sobre o que fazer, aquele que ora no Espírito em outras línguas. A razão pela qual nós encerramos essa exposição na semana retrasada, no verso 15, foi meramente por uma questão de limitação de tempo. Por que é que eu estou fazendo essa introdução? Para mostrar que há uma conexão entre este verso de número 16 com os versos anteriores. Ele não é um verso solto ou não é o início de uma nova sessão. Ele está atrelado àquilo que foi dito anteriormente. Isso é importante para a compreensão do texto. Entretanto, nós encerramos no verso 15 em virtude única e exclusivamente de administração do tempo. Paulo acabara de concluir a sua exposição no verso de número 13. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem com as Bíblias abertas aquilo que nós iremos fazer referência. O verso 13 diz que aquele que fala em outras línguas deve orar para que a possa interpretar. A razão para isso é dada no verso 14, observe, quando ele afirma que se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, quem ora sob a influência do Espírito Santo está de fato a orar. Entretanto, não está a produzir frutos. Em outras palavras, não está a edificar os seus ouvintes, em virtude de não haver um intérprete. A conclusão óbvia é a de que interpretar é o instrumento pelo qual o ouvinte é edificado, e que dar frutos é o efeito produzido naquele que ouve as línguas interpretadas na sua própria língua materna. Essa conclusão é claramente percebida na leitura do verso 15, sobre como os coríntios deveriam proceder na igreja quando alguém falasse em outras línguas. Diante do exposto, a pergunta retórica feita pelo apóstolo é: que farei, pois? E a resposta é, verso 15, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente, que é a mesma palavra para entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente, ou seja, cantarei com entendimento. Em outras palavras, o orador, no sentido daquele que está a orar em espírito, deveria continuar a exercer o seu dom de orar ou cantar em línguas sob a influência do Espírito Santo, quando ele diz orarei com o Espírito, mas ao mesmo tempo em que ele ora ou canta com seu espírito sob a manifestação do Espírito Santo, deveria ter o entendimento de que a sua fala deveria ser interpretada necessariamente. É isso que significa orar ou cantar com a mente, ou com entendimento.
que é a mesma palavra que ele usa em outros versos, traduzida aqui por mente. Fica também claro que falar, orar e cantar em línguas são formas igualmente inspiradas pelo Espírito Santo de emitir a voz, ou pregando, ou dirigindo-se a Deus em preces, ou dirigindo-se a Deus por meio de sons musicais. Entretanto, por todos estes meios ou modos de emitir a voz inspiradamente, o que se diz é através do dom de se falar em outras línguas. E de todas estas formas de emissão da voz, o povo de Deus é edificado, exortando ou consolando, quando as línguas são interpretadas, ou todas com entendimento, beneficiando o outro. Isso é importante porque nós iremos fazer uma aplicação, e o apóstolo Paulo faz isso, no sentido de que todos os elementos do culto devem visar o benefício da igreja como um todo, da assembleia. Não somente a pregação, mas o cântico e as orações visam não só a glória de Deus, mas a edificação do povo. Isso também é fundamental, porque em todos estes elementos, na pregação, no cântico e na oração, a igreja deve dizer o amém, se o que se emite com a voz corresponde ao ensino da palavra de Deus. Portanto, feita esta introdução, nós iremos observar primeiramente os versos 16 e 17 e logo em seguida 18 e o 19, os versos casados. Portanto, estejamos atentos mais uma vez à leitura do verso 16 e 17 juntos. Observem nas vossas Bíblias. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois de tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Esta é a pergunta retórica do apóstolo Paulo. E este é o motivo pelo qual o orador deveria orar de uma forma inteligível, compreensível. Porque, diz o verso 17, e aí a explicação, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Paulo, portanto, inicia o verso 16 como que indagando algum membro daquela igreja que está a orar em outras línguas. O conteúdo inspirado da sua oração é louvor, ele bendiz, e ações de graças, ou ação de graças. Até aí, tudo está a correr lindamente na sua oração. Entretanto, há um problema a ser corrigido. Um outro membro da igreja que acompanha ou que o acompanha em oração não compreende o idioma daquela oração. O orador, por outro lado, compreende o que está a dizer, mesmo que não falando a sua língua materna.
pois Paulo afirma que é o ouvinte que não entende a sua oração, conforme o final do verso 16, visto que ele não entende o que tu dizes. Mas quem ora entende perfeitamente o que ele próprio diz, pois Paulo afirma na sua retórica que ele, o orador, de fato dá bem graças. E observe no verso 18, que aí, por enquanto ainda não é o nosso texto, o apóstolo Paulo, ele dá graças, o que implica em entender o que se fala. Eu não posso dar graças por algo que eu não entendo. Como é que eu posso dizer o amém? Em outras palavras, a sua gratidão por aquilo que bendiz é reconhecida como boa. Ele diz, dá bem graças, ou literalmente, ele lindamente agradece. Dou graças a Deus, em seguida diz o apóstolo Paulo. Então, ações de graças implica em se compreender o que se diz. E é por isso que há edificação. Enquanto o orador dá bem graças, o ouvinte está numa posição que o torna um ignorante, um indouto, é a palavra traduzida aqui na nossa Bíblia. Na verdade, são 3 palavras no grego, são traduzidas como indouto. E literalmente, no grego, o indouto é um idiota, não nesse contexto de idiotice que nós costumamos falar, mas é no sentido que circunstancialmente, em virtude dele não compreender a oração do irmão, ele é privado do entendimento, porque o orador ora numa língua que não é a sua língua materna, que ele não entende, que ele não compreende, pois não entende o que aquele que está a orar está a dizer. Portanto, como ele poderá concordar com a oração do irmão? Como ele poderá dizer, assim seja? Ou como diz o texto, como dirá o indouto amém, depois da tua ação de graças? A ação de graças do que orou em uma língua desconhecida. O que orou dá bem graças. Ele diz amém, mas o outro não pode dizer amém, porque não entende. Se o que não entende não pode dar amém, obviamente aquele que ora em outras línguas só pode dar amém se ele entender. Senão, não haveria a mínima diferença entre o orador e aquele que acompanhava a oração. Portanto, parece óbvio que o orador entendia o que falava. Isso é importantíssimo para a compreensão de 1 Coríntios capítulo 14. A oração, portanto, é uma oração na qual, no final, o orador agradece a Deus. Será que o que ora não sabe que ele está a agradecer a Deus e ainda assim ele diz amém? Não parece fazer sentido. O apóstolo então continua, conforme já mencionamos, dando graças no verso 18 e continua no verso de número 19. Observem, portanto,
os versos 18 e 19. Dou graças a Deus, porque falo. E observe que ele outrora acabara de falar em termos de oração. Agora é fala. Portanto, a única diferença é a forma de se falar. Ou falo em línguas orando, ou falo pregando, ou falo cantando. Mas isso provém do mesmo dom, o dom de se falar uma língua não aprendida naturalmente, mas de um dom concedido pelo Espírito. É o mesmo dom que ora, faz uma prece, canta ou prega. Aqui o apóstolo Paulo, para que fique claro diante dos coríntios aquilo que ele está a falar, ele vai dar graças a Deus. Em outras palavras, ele vai orar ou vai anunciar aos coríntios que ele ora agradecendo por este dom. É motivo de gratidão. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na assembleia, que é traduzido como igreja, 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros. Então não podemos desconectar isto. A falar 10.000 palavras em outras línguas. Subtende-se de maneira que não instrua os outros. Isso é claro naquilo que nós podemos perceber no texto. É uma dedução clara e lógica. Então Paulo começa o verso 18 dando graças a Deus. Assim, apesar de falar mais abundantemente em outros idiomas do que os coríntios, ele não se ensoberbece por isso. Pelo contrário, ele reconhece que esta sua habilidade ou capacitação superior numericamente àquela dada aos coríntios é uma obra de Deus em sua vida. Ele reconhece. E não algo conquistado pelos seus esforços e habilidade, ou por ser mais inteligente que os irmãos coríntios. Então, apesar dele falar mais línguas, um número mais variado de idiomas do que os coríntios, isto prova que eram vários idiomas, várias línguas, não era uma única. Paulo não se gaba disso, já para dizer claro aos coríntios que não parte dele qualquer inveja, pois ele também tem o dom de falar em línguas. E ele fala muito mais abundantemente, variados idiomas, mais do que os coríntios. Então ele está falando de algo que ele conhece, é da sua experiência, não é qualquer inveja que ele tenha dos coríntios, pois ele fala mais línguas do que eles. Entretanto, para ficar claro que não há qualquer soberba, ele dá graças a Deus e reconhece que isto é virtude dada pelo Espírito Santo de Deus a ele, e não qualquer mérito. Então, com um único tiro, ele mata estas duas questões, mostrando que de fato ele tem uma variedade de línguas, as quais ele fala pela habilitação de Deus, portanto demonstra que não há qualquer orgulho, inveja, e ao mesmo tempo ele reconhece que isto é dom de Deus. Também, mais uma vez, fica claro que o falar em vários idiomas é uma virtude, é algo louvável, e por isso ele agradece. Mas seria muito estranho, observe,
Paulo está a dar graças a Deus por falar uma variedade de línguas maior que os coríntios e não entender nenhuma delas, visto que falar mais ou falar menos línguas que os coríntios não faria nenhuma diferença se o que fala em outras línguas não entende o que ele mesmo diz. Não seria nenhuma vantagem. Se o que fala não entende. Qual a diferença eu falar em 5 idiomas ou em 10 idiomas se eu não entendo nenhum deles? Então o argumento de Paulo cairia por terra. Então subtende-se, se deduz de forma clara pelo texto e pelo contexto, e mais uma vez, que aquele que falava em outras línguas compreendia aquilo que ele falava. Então, seria estranho como alguém que fala em um estado de inconsciência mental dar graças a Deus por falar vários idiomas. Não faz sentido. Portanto, fica claro ou fica desacreditada a ideia de que aquele que falava, orava ou cantava em línguas não sabia o que dizia e mesmo assim era edificado. Em contraste com falar em outras línguas na igreja, ou seja, na assembleia reunida, Paulo mais uma vez reforça a sua preferência. Agora no verso 19, conforme ele já havia falado no verso 5, quando ele diz, observe o verso 19, contudo prefiro falar na igreja, no sentido de assembleia, não é no prédio, é na igreja, na assembleia reunida, onde o povo de Deus é edificado, por aquele que fala, ora ou canta. Prefiro, na igreja, falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros. É com o meu entendimento para instruir os outros. A falar 10.000 palavras em outras línguas. Esse prefiro aqui, referido, não é meramente uma questão de opção. Uma opção que o apóstolo Paulo está a fazer. Mas é um querer resoluto, é uma determinação. Palavra que ele usa no verso 5, ao referir-se às línguas. Quando ele diz, verso 5, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Eu quisera, mesma palavra. Prefiro, eu quisera, porém, que profetizasses, pois quem profetiza superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Isso é orar com entendimento, é orar para que a igreja receba edificação. Os textos, muitos deles são paralelos. Paulo prefere que se fale na igreja com entendimento, que é uma palavra equivalente e paralela à mente infrutífera, do verso 14. E orar com a mente, do verso 15. E orar com entendimento, do próprio verso 19. Ele utiliza uma terminologia, ou pelo menos na tradução, ora outra. Mas orar com entendimento é orar para que o outro receba edificação. Falar com entendimento ou com a mente é falar de uma forma que o outro entenda e seja, ao entender, edificado por meio da interpretação. Ele já falou isso inúmeras vezes, que é por meio da interpretação. O verso 14, repetindo, diz assim, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, não dá fruto. São paralelas essas passagens. Que farei, pois orarei com o espírito, mas orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente, ou com entendimento. E o verso 16, e se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indulto, amém, depois da atuação de graças, visto que não entende o que dizes. Portanto,
é orar com entendimento. Orar para que o outro entenda que se está a orar, pois ele dá bem graças. E por último, o verso 17, porque tu de fato dás bem graças, mas o outro não é edificado. Então não oras com entendimento, porque o outro não é edificado. E voltando então para o verso 19, contudo prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir. É falar com entendimento para instruir, não é falar com entendimento para que eu entenda. Para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Então, não é falar, repito, com o meu entendimento para eu entender o que digo, mas falar com o meu entendimento para instruir os outros. O contraste não é entre espírito e mente, mas entre eu ser edificado e o outro não. Esse é o contraste. Porque tu de fato dás bem graças, mas o outro não é edificado. Na discussão do texto não está em causa que o falador compreenda o que ele está a dizer para si, mas para o outro. Ouçamos o que diz um comentarista conhecido no meio reformado, que segue o entendimento de 1 Coríntios, um entendimento clássico histórico a respeito do assunto. Ele se chama Charles Hodge, é bem conhecido. Ele diz assim, abre aspas, não faria o mínimo sentido Paulo orientar aos coríntios nesta passagem que eles falem de uma maneira que eles entendam o que estão falando, pois não é esse o problema dos coríntios, não é essa a discussão. E ele continua, Paulo diz que embora pudesse falar em línguas estrangeiras mais do que os coríntios, ele preferia falar 5 palavras com o seu entendimento, ou seja, para ser inteligível, do que 10.000 palavras em outras línguas desconhecidas, na igreja, ou seja, na assembleia, para que eu possa ensinar outros também, para instruir oralmente. Isso mostra o que significa falar com entendimento. É falar de maneira a transmitir instruções. E aí ele cita Gálatas 6,6, que diz assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. A quem eu instruo, eu devo fazer participante de todas as coisas boas, para que ele seja o que? Instruído. Portanto, são palavras inteligíveis e não ininteligíveis. São palavras compreensíveis, portanto, há uma necessidade de interpretação para que o outro seja edificado. Muito bem, aqui nós encerramos a nossa exposição, do verso 16 ao verso 19. E para que isso se torne algo prático para as nossas vidas, já que essa não é a nossa experiência comum, em virtude daquilo que já falamos até o presente momento, faremos então algumas pontes entre o contexto daquela época e o nosso contexto hoje. O que acabamos de explicar, à luz do que entendemos ser uma interpretação fiel e confessional do texto exposto, pode simplesmente nos dar a visão correta a respeito do que era o dom de línguas naquela época e não sermos levados a todo vento de doutrina e assim tenhamos uma vida cristã mais saudável, evitando os erros pentecostais. Creio que isso seja de grande valor para a nossa edificação. Isso por si só já nos traz uma edificação.
já nos traz uma direção, um rumo por onde devemos caminhar. Entretanto, podemos extrair também desse texto algumas outras lições práticas daquilo que se observa de passagem nesses versos. O falar, orar ou cantar aqui mencionados estão inseridos dentro do contexto do culto público, o culto solene, o culto corporativo, aquilo que estamos a fazer aqui neste dia do Senhor. Todas estas atividades de línguas, sendo faladas ou pregadas, oradas ou cantadas, estão dentro do contexto do culto público. Portanto, são elementos do culto solene, fazem parte do culto solene, são ordenados para o culto solene, estes elementos, todos eles. Portanto, nós não podemos subtrair a oração, o cântico e a pregação do culto solene. Fazem parte do culto solene. E todas estas formas de expressão, de emissão de voz, são para a edificação do povo de Deus, aquilo que já fizemos referência na introdução. Todos são para edificação, embora nos dirijamos a Deus em oração e em cântico. Todos são para edificação, portanto, todos devem ser inteligíveis, todos devem ser claros, todos devem ser expostos de uma forma que o povo de Deus compreenda e seja edificado. Daí a importância da retórica, daí a importância da clareza do que se diz, para que o povo seja alimentado pela palavra e viva de acordo com aquilo que Deus requer de cada um de nós. Adorar a Deus em espírito e em verdade, como nos é ordenado, envolve pregar, orar e cantar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, pregar, orar ou cantar segundo a palavra de Deus, que é a verdade. É onde encontramos a verdade, na palavra de Deus escrita, inspirada. Pois as escrituras foram dadas para isso. Não é em outro lugar, não é olhando para o sol, embora isso para os crentes seja verdade, sendo uma revelação natural e tendo a revelação especial de fato. É verdade, na contemplação das obras da criação. Mas isso para alguém regenerado, que não vai adorar a lua, o sol, as estrelas, mas vai adorar o Criador de todas estas coisas. Embora não falemos, oremos ou cantemos em outras línguas, visto que o dom de línguas era revelacional, como já vimos, ou fundacional, e tem acessado estes dons especiais, revelacionais, fundacionais, cessaram, nós continuamos hoje a pregar, a orar e cantar no culto corporativo como igreja reunida, como assembleia, e portanto podemos extrair da passagem algumas outras lições pertinentes à nossa vida prática como igreja do Senhor. Então, em primeiro lugar, observemos que quando no culto corporativo pregamos, oramos ou cantamos, mesmo que em nossa própria língua, e mesmo que estejamos sinceramente bendizendo o nome de Deus e proclamando a sua palavra, devemos estar atentos para o fato de que não só a pregação, mas também o cântico e a oração devem trazer edificação à igreja, conforme já mencionamos. Edificação ao povo de Deus reunido para adorar. Não é porque oramos ou cantamos a Deus que não devemos nos preocupar com o conteúdo do nosso cântico ou da nossa oração,
Pois quando cantamos e oramos na igreja, estamos solitariamente nos dirigindo a Deus, não estamos solitariamente nos dirigindo a Deus, mas, mesmo que, no caso da oração, apenas um esteja a orar, a igreja está igualmente orando, através das palavras daquele que individualmente ora. O conteúdo, portanto, da nossa oração deve exaltar a Deus e também edificar o povo de Deus, e o povo de Deus deve dizer amém. É por isso que nós entendemos biblicamente que um ora e os outros acompanham. Esta oração única é a oração de todos, corporativa. E ele, ao dizer amém, ele está concordando com a oração, portanto, ele é partícipe daquela oração, ele ora também. Por isso que não há aquela confusão, cada um a orar individualmente. É por isso que o outro diz amém, que ele está a observar o que se fala, está a compreender o que se ora. E aí, se ele compreende, e se está de acordo com o Espírito de Deus e a sua palavra, ele diz, assim seja. Eu concordo, meu irmão. É essa a nossa teologia a respeito da oração. Em segundo lugar, cantar ou orar em ou com o Espírito não foi algo que se limitou à era apostólica. Pregar, cantar, orar em espírito não é necessariamente falar de forma inspirada, revelacional, mas nos submetermos à vontade de Deus, falando, orando ou cantando de acordo com a sua palavra revelada. Isso é orar em espírito. Ninguém que é crente ora à parte do Espírito. É uma oração sua, da sua cabeça, do seu entendimento. É orar em espírito, embora não inspiradamente. Embora não seja uma oração fundacional, revelacional, inspirada. Mas é orar em espírito. Não tem como não orar em espírito. Se não é orar em espírito, não é oração. E não é o Deus vivo e verdadeiro. O apóstolo Paulo, em Efésios 5, a partir do verso 18, textos bem conhecidos, a partir do verso 18, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Como Paulo, e ele diz como eu devo estar cheio do Espírito Santo. Não é rodopiando, não é fazendo loucuras, mas ele diz, verso 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, cantando a palavra do Senhor. E para alguns isso se refere única e exclusivamente aos salmos, porque estas palavras, hinos e cantos espirituais, são utilizadas nos salmos como cantar salmos, mas essa não é a discussão agora. Mas o que ele fala cheio do Espírito. O que ele ora cheio do Espírito. O que ele entoa cheio do Espírito. Observe que ele ora, verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala, ele canta e ele ora, sendo cheio do Espírito Santo, e não é necessariamente em línguas. É a oração que nós fazemos contemporaneamente, hoje, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Portanto, devemos pregar, orar e cantar de forma clara e inteligível. Para isso,
o conteúdo da nossa pregação, cântico e oração devem ser consistentes com o ensino da palavra de Deus, deve estar recheado da palavra de Deus, deve ser teológico e teocêntrico. A oração não é dizer qualquer coisa, o cântico não é cantar qualquer coisa. Deve ser teológico e teocêntrico. Isso não significa ter uma oratória rebuscada, cheia de palavras difíceis, eloquentes, mas palavras sinceras e cheias do Espírito de Deus. Para isso, cabe a nós conhecermos a palavra de Deus, meditarmos nela, crermos naquilo que ela nos diz e amarmos a sua santa palavra. Isso não é requerido dos teólogos no sentido mais oficial da palavra, de alguém que fez seminário. Mas a minha mãezinha de 87 anos, o meu paizinho querido de 96, que não tem, talvez, a cultura do ponto de vista formal que muitos de nós temos, é orar em espírito, porque eles conhecem a palavra de Deus. Eles são filhos de Deus. Portanto, a referência não é a qualquer eloquência ou uma intelectualidade, mas todos que são filhos de Deus. Encerrando, portanto, meus irmãos, eu gostaria de fazer menção ao que o apóstolo Paulo diz aqui na sua primeira carta. Nós já passamos por ela no capítulo de número 2, de 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É anunciar a Cristo em todos os elementos do culto. É pregar a palavra de Deus inspirada. E especialmente é um dever dos homens da igreja. Nós vamos chegar lá. Mas as mulheres, não compreendendo, chegam em casa e perguntam ao marido. Daí se infere que o marido deve conhecer a palavra de Deus. Então é a obrigação de todos. Isso não é machismo, mas pesa sobre nós em especial este dever de conhecermos a palavra de Deus e de levarmos as nossas esposas, falando aqui no sentido de cada um de nós, né, a ter uma vida pura, apresentá-la gloriosa como a igreja ao nosso Senhor. Então, o peso é muito grande. A responsabilidade é grande. Não é para elas carregarem isso. Para nós. Isso é amor. Em especial, que a Bíblia fala. Isso para a edificação do povo de Deus e para a sua glória. Amém.